Antes das grandes chuvas chegarem, antes que o mundo fosse lavado e purificado, a Terra era um lugar bem diferente. Era uma época em que o véu entre o céu e o nosso mundo era tênue, quase como uma cortina cintilante pela qual você podia espiar se soubesse onde procurar. Os humanos estavam apenas começando a se adaptar, construindo cidades, aprendendo a cultivar e, em geral, tentando não serem comidos por tigres dente de sabre. Eles olhavam para as estrelas e viam não apenas luzes cintilantes, mas o lar do divino, um reino de poder e mistério inimagináveis. Era um mundo jovem, cheio de potencial e perigo, onde as regras da realidade ainda estavam sendo escritas e, às vezes, essas regras eram quebradas de forma espetacular. Esta era uma era de lendas caminhando pela Terra. O próprio ar parecia estalar com uma energia crua e indomável. Imagine montanhas que arranhavam as nuvens e florestas tão profundas e antigas que guardavam segredos mais velhos que a memória. Mortais viviam suas vidas sob os olhares atentos de seres que não conseguiam compreender totalmente, sentindo sua presença no farfalhar das folhas e no estrondo do trovão distante. Eles contavam histórias ao redor de fogueiras crepitantes, contos de criação e espíritos poderosos, mas não tinham ideia de quão em breve seu mundo seria completamente virado de cabeça para baixo. A linha entre mito e realidade estava prestes a ser apagada, não com um suave desvanecimento, mas com um estrondo. O relacionamento entre a humanidade e o reino celestial era de admiração e distância. As pessoas construíam altares e ofereciam orações, esperando por boas colheitas e proteção contra a dureza da vida. Eles sabiam de um grande poder abrangente, um Criador que havia posto o sol e a lua em seus cursos. Mas os seres que serviam a esse poder, os anjos, eram figuras de pura especulação e reverência. Eram considerados mensageiros e guardiões, seres de luz e perfeição que existiam em um plano muito além do alcance humano. A ideia de que esses seres celestiais um dia andariam entre eles era tão absurda quanto a ideia de o Sol decidir tirar férias. Mal sabiam eles, um drama cósmico estava se formando, uma história de rebelião e consequência que se espalharia para o seu frágil mundo. O universo não era tão ordenado quanto eles acreditavam. Mesmo nos mais altos céus, havia sussurros de descontentamento, de orgulho e desejo que espelhavam as lutas dos próprios mortais que deveriam vigiar. Essa tensão celestial era uma tempestade se formando logo além do horizonte, invisível e inaudível para as pessoas no chão. O mundo dos humanos e dos anjos não era separado. Eram dois lados da mesma moeda, e essa moeda estava prestes a ser jogada no ar, com o destino de todos pendurado em como ela cairia. No meio de todo esse caos primordial, vivia um homem chamado Enoque. Agora, Enoque não era um rei ou um guerreiro poderoso. Você não o encontraria liderando exércitos ou construindo monumentos imponentes para si mesmo. Ele era um homem humilde, um escriba, alguém que prestava atenção ao mundo ao seu redor e escrevia as coisas. Ele era o 7º descendente de Adão, o que naqueles dias era como ter um tataravô muito, mas muito famoso. Mas o que realmente diferenciava Enoque não era sua ancestralidade, era seu coração. Em um mundo que estava lentamente começando a se perder, Enoque trilhava um caminho reto. Ele era um cara que andava com Deus, o que é uma maneira elegante de dizer que ele tentava fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém estava olhando. Enoque era diferente. Enquanto outros eram consumidos por seus afazeres diários, suas ambições e sua crescente escuridão, ele encontrava consolo na contemplação e na retidão. Ele frequentemente vagava pela natureza, não para caçar, mas para pensar, para sentir o pulsar da terra e para se conectar com a presença divina que sentia ao seu redor. Ele era um estudioso do invisível, um estudante da justiça em um mundo que estava se tornando cada vez mais injusto. As pessoas provavelmente pensavam que ele era meio excêntrico,
Esse homem calmo que preferia a companhia de seus pensamentos às multidões barulhentas. Elas não tinham ideia de que ele estava sendo preparado para um destino que o tornaria o mensageiro mais importante de sua geração. Sua reputação de sabedoria e justiça não passou despercebida. Enquanto os homens ao seu redor se tornavam mais corruptos, Enoque se tornou um farol de integridade. Dizia-se que suas palavras carregavam um peso estranho, que seus conselhos eram sempre sensatos e que ele via o mundo com uma clareza que outros não tinham. Isso não era porque ele era mais inteligente ou mais forte, era porque ele ouvia. Ele ouvia a voz tranquila de sua consciência, que ao que parecia era uma linha direta com o Criador do universo. Deus viu em Enoque uma alma em quem podia confiar, um mortal que podia lidar com a verdade, por mais aterrorizante ou avassaladora que pudesse ser. Enoque estava prestes a receber uma promoção, de um simples escriba para um jornalista cósmico. Um dia, enquanto Enoque estava em um de seus estados meditativos, algo incrível aconteceu. A barreira entre os mundos vacilou e ele foi abordado não por uma voz humana, mas por um poder que ressoava em sua própria alma. Ele foi escolhido para ser uma testemunha, um mensageiro e um escriba para os céus. Ele foi encarregado de uma responsabilidade monumental, receber visões do passado, do presente e do futuro aterrorizante que aguardava a humanidade. Ele deveria aprender os segredos da criação, as razões para o mal crescente e o plano divino para acertar as coisas. Enoque, o humilde escriba, estava prestes a embarcar na jornada mais épica que qualquer mortal já havia empreendido. A tempestade cósmica finalmente irrompeu, e não começou com trovões ou relâmpagos. Começou com uma escolha. Um grupo de 200 seres celestiais, anjos conhecidos como vigias, estavam nas muralhas celestiais e olharam para a Terra. Eles deveriam ser guardiões, mentores para a nascente raça humana. Mas, ao contemplarem as filhas dos homens, foram tomados por um desejo que distorceu sua natureza divina. Liderados por um anjo carismático e rebelde chamado Semjaza, eles fizeram um pacto. Decidiram abandonar seus postos celestiais, descer ao reino mortal e tomar esposas humanas para si, uma violação direta das leis fundamentais da criação. Sua descida foi um espetáculo de beleza aterradora. Imagine 200 estrelas cadentes, não se extinguindo, mas solidificando-se em formas físicas enquanto perfuravam a atmosfera. Eles aterrissaram no cume do Monte Hermon, sua radiância divina agora misturada com a substância terrena. Para os humanos que testemunharam isso, deve ter parecido um milagre, como se os próprios deuses tivessem vindo visitá-los. Esses vigias eram gloriosos de se ver, poderosos e sábios além da compreensão mortal. Eram estrelas do rock de outra dimensão e a humanidade era sua plateia adoradora. Os anjos compartilharam seu conhecimento celestial, mas foi como dar a uma criança uma arma carregada. Os vigias ensinaram à humanidade coisas para as quais não estavam prontos. Eles revelaram os segredos da armaria, ensinando os homens a forjar espadas e escudos, transformando disputas simples em guerras sangrentas. Eles ensinaram a arte dos cosméticos e adorno, o que fomentou a vaidade e o ciúme. Eles desvendaram os segredos da feitiçaria, astrologia e adivinhação, afastando as pessoas da fé divina e levando-as à magia proibida. Eles não estavam elevando a humanidade, estavam corrompendo-a, acelerando sua queda para sua própria diversão e gratificação egoísta. O mundo, antes cheio de potencial simples, estava agora saturado de conhecimento avançado, usado para os propósitos mais baixos e destrutivos. Os dons dos anjos eram veneno em um cálice de ouro, e então vieram os filhos. As uniões entre os vigias celestiais e as mulheres mortais produziram uma prole monstruosa, os Nefilim. Eram gigantes, seres de imenso tamanho e força, com um apetite insaciável.
Eles se erguiam sobre os homens comuns, sua própria existência uma perversão da natureza. A princípio, eles eram sustentados pelos trabalhos da humanidade, mas logo, todo o alimento do mundo não era suficiente para satisfazer sua fome. Eles começaram a devorar animais, depois pássaros, e finalmente voltaram-se contra a própria humanidade, consumindo as mesmas pessoas que antes haviam reverenciado seus pais angélicos. O mundo foi mergulhado em uma era de terror, um pesadelo governado por semideuses gigantes e canibais. Enquanto o mundo mergulhava no caos, a educação divina de Enoque começou para valer. Ele não era mais apenas um homem que andava com Deus. Ele era um homem que conversava com anjos. Não os caídos, mas os arcanjos leais, seres de pura luz e majestade aterrorizante como Uriel, Rafael e Miguel. Seus primeiros encontros foram de tirar o fôlego. Em um momento, ele estaria meditando em um campo tranquilo, e no próximo, ele se encontraria em um lugar além do espaço e do tempo, o ar zumbindo com energia cósmica, diante de um ser cuja forma mudava como fogo líquido e cuja voz era o som de 1000 águas correntes. Essas não eram conversas que se podia ter tomando um cafezinho. Uriel, o anjo da luz e da sabedoria, tornou-se um de seus guias principais. Imagine um guia turístico cujo mapa é o universo inteiro. Uriel mostrou a Enoque o funcionamento interno da criação. Ele revelou os tesouros celestiais de neve e granizo, os depósitos do vento e as câmaras de onde o sol e a lua emergiam a cada dia. Enoque viu a mecânica celestial, as grandes engrenagens cósmicas que mantinham as estações girando e as estrelas em seus caminhos. Ele aprendeu que o universo não era uma coleção aleatória de coisas, mas uma máquina complexa e intrincadamente projetada, governada por leis precisas. Para um escriba que amava a ordem, esta era a biblioteca definitiva, e ele diligentemente anotou tudo o que via. Suas visões não eram apenas lições de ciência, eram vislumbres do futuro. Ele foi mostrado todo o curso da história humana, desde seu tempo até um julgamento final e cataclísmico. Ele viu impérios surgirem e caírem, grandes guerras que abalariam a terra e a vinda de uma figura justa que traria salvação. Era como assistir ao trailer de filme mais longo e intenso do mundo, e Enoque era o único na sala. Ele viu o grande dilúvio que estava vindo para limpar o mundo dos nefilins e da corrupção dos vigilantes. Ele sentiu a tristeza de Deus pela maldade da humanidade, mas também viu a esperança de um novo começo com alguns justos. Esses encontros não eram apenas sobre receber informações. Eram testes de seu caráter. Enoque teve que processar um conhecimento que despedaçaria a mente de uma pessoa comum. Ele conversou com seres de imenso poder sem ser consumido pelo medo ou pelo orgulho. Ele fez perguntas, não apenas sobre como as coisas funcionavam, mas por quê. Por que havia sofrimento? Qual era a natureza da justiça? Ele não era apenas um observador passivo, ele era um participante ativo, um embaixador mortal na corte do céu. Sua jornada o estava transformando, elevando seu entendimento e preparando-o para a tarefa mais difícil que ele jamais enfrentaria, confrontar os próprios anjos caídos. A tarefa mais assustadora de Enoque ainda estava por vir. Os gritos dos humanos oprimidos e a profanação da terra chegaram aos céus, e os arcanjos levaram o caso perante o Altíssimo. Um veredito foi alcançado. Os vigias caídos seriam julgados. Mas quem entregaria essa mensagem? Enviar um arcanjo poderia provocar uma guerra catastrófica imediata. Eles precisavam de uma parte neutra, um mensageiro que fosse tanto do céu quanto da terra. E assim, a tarefa coube a Enoque. Um homem mortal foi ordenado a ir até os seres mais poderosos e perigosos do planeta e dizer-lhes que estavam condenados. Foi, honestamente, o momento de você foi intimado definitivo na história. Encontrar os anjos caídos não foi difícil.
Seu orgulho e poder os faziam se destacar como fogueiras na noite. Enoque viajou para seus locais de encontro, bastiões de seu poder corrupto, cheios de tecnologias estranhas e magia negra. Ele caminhou por terras assombradas por sua prole gigante, os Nefilins, onde cada sombra poderia esconder uma boca faminta. O ar era denso com medo e arrogância. Para um humilde escriba, isso era como entrar na sede da maior e mais perigosa gangue de motoqueiros do universo e dizer-lhes que seus dias de estrada haviam acabado. Ele estava armado apenas com um pergaminho e a autoridade de um mandato divino, uma coragem que não vinha de si mesmo, mas daquele que o enviou. O confronto foi tenso. Enoque ficou diante de Semjasa e seus co-conspiradores, seres que ainda brilhavam com um resquício de sua antiga glória celestial, agora transformada em algo sombrio e ameaçador. Eles o dominavam, seus olhos guardando a memória de milênios. Eles riram a princípio, zombando deste mortal frágil que ousava falar-lhes de julgamento. Quem era ele, uma criatura de pó e sopro, para entregar um veredito a seres que uma vez estiveram na presença de Deus? Eles tentaram intimidá-lo com exibições de poder, fazendo o chão tremer e o ar estalar com energia pura. Mas Enoque permaneceu firme, sua resolução inabalável. Então, Enoque falou. Ele leu o pergaminho, sua voz clara e firme, transmitindo o decreto divino. Ele recontou seus pecados, abandonar sua posição celestial, profanar-se com mulheres mortais, ensinar conhecimento proibido e libertar gigantes monstruosos sobre a terra. Ele lhes falou de seu castigo. Eles seriam acorrentados sob a terra, na escuridão total, para aguardar o julgamento final e grandioso. Eles seriam forçados a assistir à destruição de seus amados filhos, os Nefilins, no cataclismo que se aproximava. Enquanto Enoque falava, o riso deles morreu, substituído por um silêncio arrepiante, e depois por raiva e desespero. A verdade, entregue por um mortal, havia perfurado seu orgulho imortal. Os anjos caídos foram subjugados, mas o caso deles não estava totalmente encerrado. Em seu desespero, eles fizeram algo inesperado. Pediram a Enoque que os defendesse. Eles, que o haviam desprezado, agora imploravam para que ele escrevesse uma petição em nome deles, um pedido de misericórdia a ser enviado ao trono celestial. Ainda possuíam uma ponta de esperança de que sua sentença pudesse ser comutada. Enoque, o escriba da retidão, encontrou-se na bizarra posição de ser o intercessor para os mesmos seres responsáveis pela corrupção do mundo. Foi um verdadeiro teste de seu papel, mostrando que a justiça divina envolve ouvir todos os lados, mesmo os mais culpados. Enoque concordou. Ele escreveu minuciosamente a petição deles, um documento cheio de tristeza e arrependimento, embora provavelmente nascido mais do medo do que de verdadeiro arrependimento. Em seguida, levou o apelo deles e, em uma visão, viajou aos reinos celestiais para apresentá-lo. Ele descreveu um lugar de beleza incrível, uma estrutura construída de cristal e fogo, onde o trono da grande glória estava situado. A atmosfera era tão pura e santa que era quase doloroso para uma alma mortal suportar. Ele era um advogado entrando no Supremo Tribunal do Universo, prestes a defender a causa dos criminosos mais notórios da existência. Ele se postou diante do Conselho Divino, não para argumentar pela inocência deles, mas para apresentar o pedido de perdão conforme solicitado. Ele expôs o caso com a precisão de um escriba, transmitindo suas palavras fielmente. A resposta dos céus foi rápida e absoluta. Enoque foi informado em termos inequívocos de que o veredito era final. Os anjos eram seres imortais e espirituais que não precisavam de companhia terrena ou coisas materiais. O pecado deles foi uma traição à sua própria natureza. Os humanos, por outro lado, eram mortais e físicos, propensos a erros e com a chance de arrependimento. Os anjos sabiam o que faziam. O crime deles era imperdoável.
A voz divina explicou a Enoque um ponto crucial. Cabe aos mortais interceder por outros mortais, mas não cabe aos mortais interceder pelos anjos. E certamente não cabia aos anjos, que deveriam estar intercedendo pelos humanos, precisar de um humano para defender seu caso. A ironia era impressionante. O pedido de ajuda a Enoque era, em si, a prova de quão longe eles haviam caído. Eles haviam invertido a ordem cósmica. Enoque foi enviado de volta com a resposta final e irrecorrível. Não haveria misericórdia para os vigilantes. O destino deles estava selado, e o de seus filhos monstruosos também. Com o veredicto confirmado, a sentença começou a ser executada. Não foi um evento silencioso, foi uma série de acontecimentos épicos que alteraram o mundo. A primeira parte do julgamento foi direcionada aos Nefilim, a prole gigante dos vigias. Um espírito de conflito e loucura foi enviado entre eles. Esses seres poderosos, que antes se uniram para aterrorizar a humanidade, foram incitados a se voltar uns contra os outros. Imagine um campo de batalha de titãs, onde gigantes empunhavam árvores arrancadas como clavas e rochas enormes como projéteis, chocando-se num frenesi de autodestruição. A terra gemia sob o peso deles, enquanto lutavam e se matavam numa sangrenta guerra civil orquestrada do alto. Os vigias caídos foram forçados a assistir a esse espetáculo horripilante. Esta foi uma parte fundamental de seu castigo. Testemunhar a aniquilação completa e total de seus filhos, o próprio fruto de sua transgressão. Seu orgulho e alegria viraram pó diante de seus olhos. Assim que o último dos Nefilim caiu, os arcanjos desceram para realizar a próxima fase da sentença. Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel vieram, não como guias desta vez, mas como executores divinos. Eles agiram com um propósito sombrio, seu poder celestial liberado sobre os líderes da rebelião. Isso não foi uma batalha, foi uma prisão. Os vigias, apesar de todo o seu poder, não eram páreo para os arcanjos leais agindo com a autoridade plena do céu. Senjasa e seus seguidores foram detidos. Imagine seres de luz lutando contra seres das sombras, o choque de seu poder fazendo com que a própria estrutura da realidade se distorcesse e tremeluzisse. Os anjos caídos foram aprisionados com correntes eternas, suas formas celestiais trancadas. Eles foram então lançados nas profundezas da terra, em desolados abismos rochosos e selados na escuridão. Lá deveriam permanecer, presos no coração do planeta, até o dia do julgamento final, quando seriam lançados em um lago de fogo. Sua influência corruptora foi finalmente contida. Com os vigias aprisionados e os Nefilim destruídos, a fase final da purificação poderia começar. O grande dilúvio foi desencadeado sobre o mundo. Não foi apenas uma tempestade, foi um botão de reset cósmico. As águas vieram de cima e brotaram de baixo, lavando o solo ensanguentado, os altares sombrios e os últimos vestígios do reinado de terror dos gigantes. Foi um julgamento terrível e completo sobre um mundo que havia se tornado irremediavelmente corrupto. Mas não foi um fim. Através de Noé, um descendente da linhagem de Enoque, a humanidade foi preservada. Um remanescente dos justos foi salvo, tendo a chance de recomeçar do zero em um mundo limpo de corrupção celestial e monstruosa. A história de Enoque não terminou com ele entregando mensagens de condenação. Seu papel como escriba celestial lhe concedeu um passe VIP para os bastidores de todo o cosmos. Ele foi levado em uma visita guiada pela criação que faria qualquer astrônomo moderno morrer de inveja. Liderado pelos arcanjos, ele viajou até os confins da terra e além. Ele viu os portais de onde os ventos emergiam, cada um com seu próprio caráter e propósito. Visitou as 7 montanhas sagradas, incluindo aquela que servia como trono de Deus, um pico de alabastro flamejante que alcançava os céus. Esta foi uma jornada de pura aventura e descoberta, uma épica de fantasia encenada em escala universal.
Foi-lhe mostrada a árvore da vida, sua fragrância permeando o ar, sua beleza além de qualquer planta terrestre. Ele também viu a árvore do conhecimento, aquela mesma do Jardim do Éden, e foi-lhe contado sobre seu papel na história da humanidade. Sua jornada o levou também a lugares escuros e desolados. Foi-lhe mostrado o Sheol, o submundo, um reino sombrio onde os espíritos dos mortos aguardavam o julgamento. Ele viu diferentes sessões, algumas para os justos que esperavam com esperança, e outras para os ímpios que sofriam na escuridão. Ele viu o abismo onde os vigilantes caídos foram aprisionados, e sentiu a imensa pressão de sua raiva e desespero, uma força palpável mesmo à distância. A jornada tornou-se ainda mais fantástica quando ele foi levado para longe da Terra. Ele viajou pelos céus, ascendendo por múltiplos níveis celestiais, cada um com seu próprio propósito e habitantes. Ele viu legiões de anjos desempenhando seus deveres cósmicos, alguns cantando louvores eternos, outros agindo como a equipe de manutenção do universo, guiando as estrelas e os planetas. Imagine voar através de nebulosas que cintilavam como seda iridescente e passar por galáxias que giravam como rodas cravejadas de diamantes. Enoque, o homem mortal, teve a oportunidade de ver a imensa escala e complexidade da criação de Deus, uma visão destinada a inspirar tanto temor quanto humildade. Em um dos céus mais elevados, ele foi levado diante de um ser descrito como o Filho do Homem ou o Escolhido, uma figura messiânica pré-existente que se sentava em um trono de glória. Este ser era a personificação da retidão e do julgamento, aquele que, em última instância, presidiria o destino final de todos os anjos e humanos. Enoque viu que a história cósmica não era aleatória, mas estava caminhando para uma conclusão final e justa, orquestrada por essa figura poderosa e reta. Sua jornada épica não foi apenas para passear, foi para mostrar-lhe o quadro completo, o grande plano de justiça e redenção que sustentava toda a existência. Após suas jornadas incríveis e tarefas árduas, o tempo de Enoque na Terra chegou a um fim singular. Ele não morreu como os outros mortais. O texto diz simplesmente: Enoque andou com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Ele foi transladado diretamente para o reino celestial, seu corpo mortal transformado, permitindo-lhe evitar a morte por completo. Esta foi a recompensa máxima por sua retidão, um símbolo de esperança para toda a humanidade. Isso mostrou que um relacionamento próximo com o divino poderia levar a um destino extraordinário, que uma vida de justiça era um caminho que levava além da sepultura a um lugar de luz eterna. O legado de Enoque não foi apenas sua ascensão pessoal, foi o conhecimento que ele deixou para trás. Os pergaminhos que ele escreveu, repletos dos segredos do cosmos e das profecias do futuro, serviram como um guia e um aviso para as gerações vindouras. Sua história se tornou uma mensagem poderosa, que o universo é moral, governado por leis de justiça. Ações malignas, mesmo aquelas cometidas por seres celestiais poderosos, têm consequências. A punição dos vigilantes e a purificação da terra pelo dilúvio foram lembretes claros de que a corrupção não seria permitida apodrecer para sempre. A justiça, embora possa parecer lenta, é inevitável e absoluta. Mas a história não é apenas sobre punição, é profundamente sobre esperança. A preservação de Noé e sua família mostrou que, mesmo diante de uma escuridão avassaladora, a retidão nunca é completamente extinta. Um remanescente sempre será salvo, uma semente da qual um mundo novo e melhor pode crescer. As visões de Enoque sobre o Filho do Homem, o justo juiz que traria uma restauração final, ofereceram a promessa de que a história não era um ciclo sem sentido de violência, mas uma narrativa caminhando para uma conclusão triunfante. Prometia um futuro onde todos os erros
pecados seriam corrigidos e os justos herdariam um reino eterno de paz. A jornada épica de Enoque, o escriba que andou com anjos e viajou pelo universo, serve como uma alegoria atemporal para a condição humana. Vivemos em um mundo onde somos confrontados com escolhas entre o certo e o errado, entre o egoísmo e a justiça. Sua história ensina que nossas escolhas importam, que elas têm significado cósmico. Ela nos lembra que, mesmo quando o mal parece estar vencendo, há um poder maior em ação, um plano divino para a redenção. O conto de Enoque é um farol de esperança, uma aventura fantástica que nos assegura que uma vida vivida em busca da retidão é a maior jornada de todas, com um destino além das estrelas.